meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabiana Cristina, eu sou a pessoa por trás dessas criações que vocês veem aí no Instagram, no Facebook. Hoje vai ser disponibilizado o vídeo da tristeza, porém o restante do conteúdo ele vai ser liberado, vai ser lançado só em fevereiro. Eu vou continuar liberando, mostrando passo a passo, não passo a passo assim, mostrando spoilers sobre o conteúdo, mostrando os bonequinhos prontos, só que o lançamento em si, a apostila de moldes em si, ela vai estar disponível só em fevereiro. Isso porque esse mês eu estou me concentrando em entregar projetos pendentes de alguns meses atrás que eu tenho, e eu estou em processo de mudança. Não só eu, como Vitória e Pietra. Elas não estão aqui hoje, mas vou resumir um pouquinho o que está acontecendo. A gente simplesmente decidiu mudar de casa. A gente decidiu mudar de casa e nós avisamos ao dono da casa que nós vamos entregar a casa esse mês. Para quem não sabe, a gente mora de aluguel e nesses 2 últimos anos nós moramos numa casa muito boa. Só que assim, gente, a nossa sala a gente nem colocou mobília, porque a gente passa a maior parte do tempo na lavanderia, que é a lavanderia e ao mesmo tempo o escritório do Cantinho do Feltro, que é onde eu faço as coisas, faço gravação, crio conteúdo também. Então, a gente fica 90% do tempo no quarto, o restante dos 10% é na cozinha. Só que a nossa casa tem outros quartos, tem a sala que a gente nem mobiliou ainda. Eu tinha o sonho de ter uma TV, de ter um sofá enorme. Eu tinha essa condição, sabe, de mobiliar toda a casa, só que eu não tinha tempo para ficar lá, então eu acabei que não mobiliando o restante da casa, sabe? Então eu tô pensando em diminuir os custos para ter outras coisas maiores e melhores a longo prazo. Então é isso, esse mês eu vou dar uma pausa do Divertidamente, eu vou continuar produzindo, vou continuar mostrando conteúdo, mas o lançamento em si do restante do conteúdo vai ser só em fevereiro. É isso. Essa peça aqui foi a segunda que eu fiz. Teve uma outra peça que eu fiz antes dessa daqui, que foi a minha primeira e que ela não deu muito certo, que foi essa tristeza aqui, que eu até mostrei no vídeo pra vocês lá no Instagram. Essa peça aqui, o rostinho dela tava mais oval ou quadrado, tava meio assim, ó, se é que vocês podem ver. Então eu dei um ajuste no molde na questão do formato do rosto. Esse cabelinho aqui eu tinha feito de feltro, no final eu decidi fazer um cabelinho jumbo. E eu fiz alguns ajustes também em relação a distância da boca, eu acho que ela ficou muito para baixo e muito grande também. A boquinha da tristeza, ela tem que ser sutil. Ela não pode ser muito grande, mas também não pode ser muito pequena. E essa daqui eu tinha feito o contorno com a linha azul. O contorno no final com a linha preta eu acho que ficou muito mais destacado e também mais bonito. Tem essa questão, tem outra questão também sobre a luminária. Não vou nem guardar ela, deixa eu continuar falando aqui. A luminária. A luminária dela, eu fiz um soquete, eu montei um soquetezinho e aí tem o fio que tem o conector, o plug conector que você vai conectar na tomada para ligar ela. Vou até mostrar aqui para vocês. No final ela vai ficar assim. Uma das coisas que eu gostaria de falar sobre essa luminária é que durante a montagem, como eu falei, foi a primeira peça que eu fiz, então teve algumas coisas que se eu pudesse eu mudaria. E eu falei ao longo do vídeo pra vocês, eu fui falando, deixa pra fazer isso depois. Justamente porque depois, quando eu parei pra analisar, eu vi que teria como fazer de uma forma mais fácil e não tão complicada, né? Que eu tive algumas complicações, mas é claro que eu não mostrei, eu mostrei só a parte do passo a passo. Quando eu fiz esse buraquinho aqui, ó, pra encaixar o soquete, eu fiz um buraquinho muito grande. Não tem necessidade de você fazer isso. Até porque eu vou fazer mais ou menos uma amostra aqui pra vocês. Digamos que esse aqui é a largura do soquete que eu coloquei dentro do corpinho da tristeza. E esse aqui é o feltro do corpinho da tristeza. Ele tá assim inteiro, imagine que ele tá inteiro.
Aí você vai lá e vai abrir o buraquinho. O buraquinho, como eu falei, ele não precisa ser muito grande. Ele pode ser pequeno assim, ó, para passagem de um dedo. Porque quando você passar o soquete aqui, por mais que o buraquinho ele seja pequeno, você vai esticar esse feltro e conforme você for esticando, ele vai se abrindo. Deu um pouquinho de trabalho porque eu fiz um buraquinho muito pequeno mesmo. Então, assim, não precisa fazer um buraco muito grande, porque o fato de ter feito isso, eu tive que fazer uma costura em volta e o acabamento, se você for parar para ver os detalhes mesmo dessa primeira peça, aqui aparece, ó. Não sei se vai aparecer aqui, mas aqui em volta aparece a costurinha que eu fiz, aparece o arremate da linha. Então, para evitar que isso aconteça, você vai fazer um buraquinho bem pequenininho e aí você vai encaixar o soquete e vai empurrar. Conforme você for empurrando, como vocês podem ver aqui, o feltro ele vai se abrindo. Então não tem necessidade de você fazer um buraco muito grande. Outro detalhe também em relação ao cabelinho da Tristeza. O cabelinho dela, ele foi colado à mão mesmo, como vocês vão ver no passo a passo, eu fui passando a colinha e colando o cabelo. Só que nessa parte aqui de cima tem um detalhe em específico que eu não expliquei, mas é de extrema importância que vocês façam. É que quando você for passando a cola aqui nessa parte de cima, você tem que fazer numa área um pouco... Vamos ver se eu consigo explicar de uma forma que vocês entendam. Eu sou um pouco complicada para explicar as coisas. Tá. Você vai ter que passar a cola numa área um pouco maior do que a convencional. No caso aqui na parte de trás, eu passei a cola só na pontinha e na pontinha eu fui espalhando. Só que aqui, ó, você tem que passar, por exemplo, um espaçamento mais ou menos assim. Dentro dessa área aqui, de dentro do meu dedo, você vai ter que passar a cola e depois colar o cabelinho por cima. Porque se você colar na pontinha, esse cabelinho aqui, ele vai ficar caído para baixo, ele vai ficar solto, entendeu? Então, para que eu conseguisse deixar o cabelo dessa forma, posicionado assim, mais ou menos meio no meio do olhinho, eu precisei passar a cola mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó, tem cola, é por isso que ele ficou posicionado dessa forma. Se você passar a cola só na pontinha, esse restante aqui do cabelo, ele vai cair assim pra baixo, ó. Tá vendo que ele nem vai, porque tem cola aqui, ó, na parte de baixo. E também teve a questão do gel também, que facilitou com que ele ficasse desse jeito. Então, no final, é importante você finalizar com o gel cola. Pra fazer o cabelinho dela, eu comprei um pacote de cabelo jumbo. No caso, foi esse aqui, ó. Desse cabelo jumbo, eu já fiz 3 cabelinhos. O primeiro, que eu joguei fora, foi o teste, o cabelinho dela tinha ficado muito curto. Eu fiz um outro cabelinho também, inclusive eu tô saindo aqui. Eu fiz outro cabelinho também para fazer o cabelinho da alegria. Se você for parar para analisar, a textura do cabelo ela é muito parecida com o cabelinho da tristeza. Então, no próximo passo a passo, nós vamos usar esse cabelinho aqui para fazer o cabelinho da alegria. Na verdade, eu tô estudando para ver se vai dar certo, mas alguns testes que eu já fiz já deu muito certo, então é provável que eu use esse cabelo para fazer ela mesmo. Então, fazendo as contas desse cabelinho aqui, você vai conseguir fazer 10 bonequinhas se você souber usar o cabelo também. Se você não souber usar o cabelo, você vai conseguir fazer menos. Digamos que sejam umas 8 bonecas. Em média, 8 peças você vai conseguir fazer com esse pacote de cabelo. Esse pacote de cabelo aqui, ele me custou R$25. E para você calcular o preço final da boneca, além de todos os outros materiais que você utilizou, você vai também calcular o preço do cabelo. No caso, seria o valor desse pacote dividido pelas 8 bonecas que você vai fazer. Cada cabelinho da tristeza vai custar para você R$3,12, baseado em 8 peças. Se você fazer esse valor dividido para 10, conseguir fazer os 10 cabelinhos, esse cabelinho aqui, cada cabelinho no caso, vai sair a R$2,50. Só tô dando um norte aqui para vocês terem uma noção mais ou menos de quanto cobrar na peça. Essa lâmpada aqui, ela me custou R$15.
Aí teve o suporte, o fiozinho foi R$ 4 o metro, o plug foi 5, o soquete foi 5, só a luminária foi R$ 29. Aí você tem que fazer o cálculo da boneca, do cabelinho. O cabelinho ele não sai tão caro assim, se você for parar pra pensar e fizer todos os cálculos. Então eu fechei um valor de custo para essa boneca de R$ 60 a R$ 80. É o valor que eu gastei para fazer toda a bonequinha. Agora, para você colocar o valor final nela, você tem que colocar horas trabalhadas, materiais gastos, lucro, entendeu? Então, você tem que saber o valor da sua hora para você definir o valor dessa boneca, para você colocar dentro do cálculo. Também, para facilitar a vida de vocês, e que facilita muito a minha também, na verdade, nem tanto. Eu vou falar que eu não uso porque o meu foco não é encomendas. Então, eu acabo que nem calculando assim o valor exato da peça. Então, mas tem um aplicativo que você coloca lá todo o custo do material que você usou, você coloca a sua mão de obra, você coloca lucro, e esse aplicativo ele vai fazer o cálculo para você, ele vai tirar todo esse trabalho dessas costas de fazer o cálculo, de ficar quebrando a cabeça, e você só vai colocar lá os valores que você gastou, que ele vai fazer o cálculo. Eu vou deixar aqui na telinha depois indicado para vocês, porque vai facilitar muito na hora de calcular essa peça. Eu também perguntei para algumas meninas e informei quanto que elas estão cobrando na peça, porque elas já estão pegando encomendas da Tristeza. E no caso, uma das minhas alunas falou que a peça sem a luminária está saindo R$ 100 e com luminária 150. Eu acho que é um valor bom, porém, se fosse eu, vou dizer como na minha opinião, como eu não aceito encomendas e, como eu falei, o meu foco é fazer apostilas e projetos. Então, para a pessoa encomendar comigo, eu cobraria um valor um pouco mais alto do que esse, pelo fato de ter que parar todos os meus projetos para ter que aceitar uma encomenda que para mim assim não compensa muito, sabe? Então, uma peça dessa sairia em média de 350 a R$ 500. Seria o valor que eu cobraria para alguma pessoa que viesse encomendar comigo. Baseado em horas trabalhadas, materiais, você também tem que tirar o seu lucro dessa peça. Então, você não pode cobrar simplesmente R$ 80 porque você não vai conseguir nem repor o material que você gastou. Então, você tem que cobrar no mínimo, o dobro disso para você tirar o material, mas nem isso, eu acho que você tem que cobrar bem mais para tirar suas horas trabalhadas, como eu falei, e o lucro do seu trabalho. Tem toda uma questão por trás disso, mas aqui é só para dar um norte mesmo para vocês, do valor que eu cobraria nessa peça e quanto vocês devem cobrar. Você pode colocar nos comentários também o que você achou, se você acha que esse é um valor justo. Se você quiser também, você pode pesquisar uma média de valores na plataforma do Elo7, porque lá tem muitas peças em feltro à venda, inclusive do Divertidamente, porque teve uma época, se eu não me engano, foi 2019 que lançou. Gente, eu não sei. Mas teve uma época que ele estava muito em alta, as pessoas estavam fazendo muito, então eu acredito que deve ter muitas peças à venda no Elo7 que você pode tirar uma média do valor que você deve cobrar. Não precisa ser exatamente 300 ou 500 reais, até porque eu cobro esse valor porque eu tenho todo um trabalho. Como eu falei, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo, os cursos que eu estou montando, parar de atender as minhas alunas para fazer uma encomenda dessa. Então, o valor que eu cobro ele é bem mais alto mesmo. Outra coisa também, a questão da blusinha dela. Aqui eu abri um buraquinho muito grande nas costas. Uma coisa que não tem necessidade também é de você fazer esse buraco enorme que eu fiz aqui. E depois que eu coloquei a blusinha, ficou transparecendo o buraco e o enchimento e a parte azul do feltro. Acho que é porque a qualidade do feltro da Santa Fé não tá tão bom hoje em dia, né? Mas aí eu tive que depois cortar um pedacinho de feltro e encaixar aqui nessa parte de trás para não transparecer tanto. Só que o que eu recomendo que você faça aqui, quando você riscar esse molde aqui, molde da blusinha para o feltro branco, essa parte de trás você faz com 2 camadas, ou até 3 se precisar, para não acontecer de transparecer aqui e você ter que colocar um pedaço de feltro, porque ainda assim não fica perfeito. Vocês podem ver, ó, fica uns detalhezinhos assim em volta, que eu não achei bonito, e que se eu fizesse uma segunda vez, eu já faria diferente.
Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem do passo a passo que vocês vão ver aqui. Também, se você tiver alguma dúvida em relação, alguma dificuldade em relação à montagem, você pode me mandar mensagem. Mas de preferência, me mande mensagem no e-mail. Por quê? Eu recebo muitas mensagens no WhatsApp, tem questão de grupo também, e às vezes eu acho que isso tira muito o meu foco. Como o meu foco é criar projetos, eu tenho que editar muito conteúdo ainda de curso, então eu acabo que às vezes saindo um pouco do WhatsApp para me conseguir fazer essas coisas. No Instagram eu tô recebendo muitas mensagens também, então às vezes para chegar em uma pessoa específica a gente demora dias mesmo. Tipo, tem mensagens lá de mês passado, porque a gente ainda não conseguiu responder. Tem muitas mensagens que estão chegando, então você já está ciente. Se você mandar mensagem no Instagram, é provável que demora alguns dias. Então, se você quiser ter um retorno mais rápido, você pode mandar mensagem no e-mail, porque todos os dias a gente está enviando apostilas e todos os dias, quase toda hora, a gente está entrando no e-mail. Então, é bem mais fácil que a gente responda por lá do que pelo WhatsApp ou pelo Instagram. E é isso, vou ficando por aqui. Espero que você goste do passo a passo dessa luminária. E como eu falei, se você tiver alguma dúvida, se acontecer alguma coisa, se você tiver dificuldade para produzir, pode me mandar mensagem que eu vou responder assim que possível. Vamos começar essa montagem fazendo primeiro o corpinho da tristeza. Primeiro você vai riscar os moldes do corpinho, dos braços e da cabeça no feltro azul claro. Não faça no feltro de um tom diferente, faça no feltro azul claro que eu acho que vai ficar mais parecido com o personagem. Aí você vai riscar esse molde com a caneta fantasminha no feltro e depois vai costurar. Essa costura você pode fazer tanto com ponto caseado no lado correto do feltro ou virar o feltro no lado avesso e costurar na máquina. Essa peça ela pode ser feita tanto à mão quanto na máquina. Eu prefiro costurar na máquina mesmo, que é mais rápido e mais prático para mim, mas se você não tiver, você também pode fazer a peça por completo à mão. Já aproveitando também que você está costurando o corpinho, não esqueça também de costurar os pezinhos. Eu não mencionei inicialmente, mas o pezinho também é azul. Você vai riscar ele também no feltro e vai costurar junto com esses moldes que você já está adiantando. É sempre bom adiantar esses moldes porque depois você consegue montar a peça com mais rapidez. Pelo menos eu tenho a percepção de que eu faço bem mais rápido quando eu deixo esses moldes já costurados e adiantados. Depois que você costurar, você vai abrir um buraquinho na parte de trás, vai desvirar a peça, caso você tenha costurado no lado avesso, que foi o meu caso, você vai desvirar esses moldes e vai costurar. Nos bracinhos você vai cortar eles na pontinha, nesse lado do ombro, e vai desvirar com a pinça. Uma das coisas que eu acabei esquecendo no começo, quando eu estava costurando as peças, foi de posicionar o molde do shortinho no lado avesso junto com o molde do corpinho para costurar esse shortinho junto. Então, como eu acabei esquecendo de fazer isso, eu cortei o molde do shortinho à parte depois, posicionei por cima do corpinho, igual vocês estão vendo aí, e costurei por cima. Aí, como eu já tinha costurado o corpinho, eu tive que fazer essa costura com caseado à mão mesmo. Depois que você costurar esse shortinho, você vai pegar esse corpinho, deixar ele no cantinho reservado e vai começar a montar o pezinho. É opcional, você pode colocar enchimento agora ou depois. Eu optei por colocar esse enchimento depois e montar o pezinho. E agora já pulando para a parte do pezinho, você vai pegar o feltro que você costurou, vai cortar em volta e vai abrir um buraquinho em um desses lados e vai depois desvirar com o auxílio da pinça. Depois que você desvirar esse pezinho, você vai colocar bastante enchimento. Vai colocar bastante mesmo, porque é um pezinho bem pequenininho, então você tem que encher ele para ele ficar com uma boa estrutura e para ele também pegar formato. Então você vai apertar bastante o enchimento dentro do pezinho até deixar ele bem redondinho. Essa parte do buraquinho ela vai ficar virada pro lado de baixo. No próximo passo você vai pegar o mesmo molde que você fez o pezinho e vai riscar em 2 pedaços de papelão. Depois você vai colar esse papelão em um pedaço de feltro azul escuro e vai cortar uma tirinha bem fininha mesmo. Eu cortei um pouco mais grossa, mas depois eu fui ajustando. E você vai colar essa tirinha na lateral desse sapatinho. No caso é o sapatinho da tristeza e essa parte do papelão é a sola do sapato.
Aí você vai colar essa tirinha na lateral, você vai cortar esse excesso de feltro e vai cobrir o outro lado colando também o feltro na parte de cima. Depois você vai aplicar cola quente na parte de baixo do pezinho da tristeza e vai posicionar por cima e depois grudar. Depois você vai passar um pouquinho de cola quente na parte mais pontuda do pezinho e por cima você vai colar um pedacinho de feltro azul escuro. Esse feltro ele não pode ser um pedaço muito pequeno porque você vai esticar e colar até a parte de baixo da sola. Você vai esticando e passando cola quente na lateral da sola e vai colando e depois pressionando com a pinça. Depois, quando a cola estiver seca, você vai cortar o excesso do feltro e na parte de baixo você vai colar uma outra camada de feltro para esconder todas essas imperfeições. Depois que você colar esse feltro, você vai cortar para tirar esse excesso de feltro das laterais e depois disso o pezinho da tristeza estará pronto. Para fazer o outro pezinho, você vai fazer a mesma coisa. Agora você vai voltar para o corpinho novamente e vai colocar bastante enchimento na ponta da perninha. Depois eu apliquei um pouco de cola quente na pontinha da perna só para posicionar mesmo por cima do pezinho e depois eu fiz a costura em volta com ponta invisível. Depois que você costurar os dois pezinhos, você vai finalizar colocando bastante enchimento na peça. A tristeza, ela é uma personagem bem fortinha, então você tem que caprichar bastante, colocar bastante enchimento para deixar o corpinho dela igual ao personagem. Nada de economizar no enchimento, viu, gente? No próximo passo, você vai riscar a blusinha no feltro branco e vai vir com a costura na pontinha da manga até a parte de cima do ombro. No meio, você não vai passar costura e vai continuar no outro lado do ombro até a ponta da manga. E depois vai costurar nessa parte de baixo do braço até a lateral da blusa. No outro lado você vai repetir a mesma coisa. A blusinha da tristeza é uma blusinha de tricô, se eu não me engano. Eu dei uma pesquisada nas lojas perto da minha casa e eu não consegui encontrar nenhum tecido que fosse semelhante à blusinha da tristeza, senão eu teria feito. Se você encontrar esse tecido e tiver a oportunidade de fazer nesse tecido, eu recomendo que você faça, porque no final você vai agregar muito mais valor na sua peça. Mas enfim, voltando novamente ao passo a passo, depois que você fizer a costura, você vai cortar para tirar esse excesso de feltro das laterais e depois você vai desvirar a blusinha da tristeza. Depois que você desvirar, você vai dobrar a pontinha da manga do braço para dentro, vai fazer umas 2 ou 3 dobrinhas. Essa parte da ponta da blusa também você vai dobrar para dentro. Eu dobrei e conforme eu fui dobrando, eu passei a cola quente para esse feltro não sair do lugar, para ele ficar fixo. Eu dobrei umas 2, 3 vezes, eu acho, se eu não me engano. Mas aí depende de como você vai querer. Se você quiser ela mais curtinha, você dobra mais. Antes de colocar essa blusinha, você vai posicionar os bracinhos para ter uma noção de como eles vão ficar e vai fazer a marcação de onde ficaria a bolinha da tristeza. Depois você vai riscar por cima e depois você vai cortar com a tesoura abrindo um buraquinho. Depois você vai vir com a blusinha, vai encaixar no corpinho e vai ajustar ela no corpinho da tristeza. No próximo passo agora, você vai encaixar os bracinhos dentro da manga. Eu consegui fazer isso empurrando a pontinha com o auxílio da tesoura e depois apliquei cola quente por dentro da manga para fixar. Antes de passar cola quente, você também tem que verificar se a distância dos bracinhos estão corretas e se elas vão alcançar a bolinha que vai ficar no meio do peito. Caso contrário, você tem que ajustar. Depois que eu fiz isso, eu passei a agulha de um lado ao outro na pontinha da mão para fazer a divisória entre os dedinhos. Você vai fazer isso nas duas mãos. No final, eu posicionei a mãozinha no meio do peito e depois colei. Mas eu recomendo que você faça isso só depois que você fizer a montagem do soquete, para você ter uma noção de onde você deve colar a mão. Sem falar que a mão colada no meio do peito, quando você está colocando o soquete, atrapalha muito. Então eu recomendo que você colhe essa mãozinha só depois que você montar o soquete. Esse soquete que eu tô falando, no caso, é a luminária que você vai montar e vai colocar dentro do peito da tristeza. E eu digo isso porque foi a minha primeira peça, eu fui fazendo as coisas assim de primeira, mas eu percebi depois que algumas coisas eu poderia ter feito depois.
A blusinha da tristeza ela é de gola alta, então eu peguei um pedaço de feltro branco, dobrei e colei várias vezes para fazer uma tira grossa, e depois eu peguei essa tira e posicionei em volta do pescoço para tirar a medida, e o excesso de feltro que ficou sobrando eu cortei depois. Essa tirinha, ela não tem uma medida exata, você vai fazer ela e o excesso que sobrar você vai cortar depois, igual eu fiz. Depois disso, eu apliquei cola quente e colei na blusinha, mas essa é uma das coisas que eu também recomendo que você faça só depois. Reserve essa golinha e depois que você colar a cabeça, aí sim você cola ela. Como eu colei essa gola antes de colocar a cabeça, depois para complementar ela ficou sobrando, ficou um espaçamento e eu tive que completar com costura, se eu não me engano. Então eu recomendo que vocês colhem primeiro a cabeça e depois a gola. E agora nós vamos montar a luminária. Primeiro você vai pegar 1 metro de fio duplo e vai descascar a pontinha dele. Você vai descascar as 2 pontas desse fio nos 2 lados. Depois de descascar os fios, você vai pegar o plug e adaptador de tomada e vai abrir desenroscando o parafuso que tem bem no meio dele. Depois que você abrir o plug, você vai desenroscar mais 2 parafusos que tem no meio dele. Feito isso, você vai encaixar a ponta do fiozinho descascado dentro desse buraquinho e depois vai rosquear o parafuso novamente. Em resumo, você vai abrir o plug, vai desenroscar os parafusos e vai encaixar o fiozinho descascado dentro de cada buraquinho. Depois você vai ajustar esse fio dentro do plug e por fim você vai fechar e rosquear esse último parafuso. E depois disso, o plug que você vai encaixar na tomada estará pronto. Existem vários modelos de soquete e o que eu usei foi esse que desenrosca a parte de baixo para abrir. Você vai encaixar o fio duplo nessa primeira parte do soquete e nessa segunda pecinha, na parte de dentro, você vai desenroscar os parafusos. Nessa parte eu já tinha tirado e depois você vai encaixar a ponta do fiozinho descascado dentro dos buraquinhos. E depois vai colocar o parafuso de volta para rosquear. É bem simples, você vai fazer isso igual você fez com o plug da tomada, só que dessa vez você está encaixando o fiozinho dentro do soquete. Depois que você encaixar esse fiozinho descascado, você vai colocar o parafuso e rosquear ele de novo. E por fim, você vai rosquear as 2 partes do soquete para fechar. E depois disso, a base da sua luminária estará pronta. De um lado vai ficar o soquete para você encaixar a lâmpada e do outro vai ficar o plug para você encaixar na tomada. No próximo passo, você vai abrir um buraquinho no meio do peito da tristeza para encaixar o soquete. Esse buraquinho ele não pode ser muito grande. Eu também tive um pouco de trabalho para fazer porque eu já tinha colado as mãozinhas e foi justamente por isso que eu disse para vocês fazerem isso por último. Depois que você abrir esse buraquinho, você vai pegar a ponta de uma colher de pau, pode ser até com a mão mesmo, e você vai empurrar o enchimento para as laterais para facilitar a entrada do soquete. Se a sua peça estiver muito cheia, você pode até tirar um pouquinho de enchimento, mas depois você coloca de volta, porque o corpinho dela realmente tem que ficar cheio. Depois que você abrir essa entrada, você vai passar primeiro o plug e depois você vai puxando o fio até encaixar o soquete no meio do peito. Você tem que encaixar dentro do corpinho para ele não ficar à mostra depois. Como eu fiz um buraquinho muito grande, eu tive que costurar e eu fiz isso usando ponto alinhável. Eu costurei em volta de todo o soquete, depois eu puxei e amarrei a linha para o feltro ficar bem fechadinho em volta. Foi um pouco complicado para mim fazer essa costura porque os bracinhos já estavam colados, então foi um pouco mais complicado. Por isso eu recomendo que você colhe esses bracinhos por último, só depois que a luminária estiver pronta no peito. Mas no final eu consegui fazer essa costura, eu arrematei a linha e consegui fechar esse buraco do peito que estava bem aberto. Outra coisa também que me incomodou bastante no resultado final foi que o feltro branco ele transpareceu um pouco e o buraquinho que eu fiz na parte de trás ele meio que ficou aparecendo. Então, para esconder essas imperfeições, eu cortei um pedaço de feltro e encaixei na parte de trás da costa. Uma dica que eu te dou é que quando você fizer essa blusinha, essa parte de trás você faz 2 camadas para evitar que isso aconteça.